É isso aí, pessoal. Estamos aqui já na sala, na nossa sala, no sofá, o capitão da PM, Vaz de Lima. Boa tarde, capitão. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom? Seja muito bem-vindo. É uma honra, é um prazer te receber aqui no programa Sempre Melhor. A honra é toda nossa poder representar aqui a Polícia Militar, especificamente o Comando de Policiamento de Trânsito. Fantástico, temos várias dúvidas. Nosso público também está em casa, acredito também que tem várias curiosidades. E, primeiramente, capitão, gostaria que você pudesse falar um pouquinho, abordar sobre a importância, né, do policiamento de trânsito, né, para nós cidadãos, né? Estamos falando de São Paulo, né? Mas qual que é a importância do policiamento? Então, primeiramente, como toda a Polícia Militar, nós trabalhamos para diminuir os índices criminais, né? Como hoje é o dia do motociclista, nós temos um índice de furtos e roubos de motocicleta. Então, nós trabalhamos sempre para diminuir esses índices, né? Além disso, o policiamento de trânsito, nós trabalhamos com relação até mesmo com uma meta da ONU, né, que é diminuir 50% as mortes e lesões decorrentes aí dos sinistros de trânsito com vítima, né? Os chamados acidentes de trânsito, tá? Então, com relação às motocicletas, né, nós realizamos operações voltadas, aí nós chamamos de Operação Hércules, né? A operação em que nós priorizamos a abordagem a motocicletas e verificamos a relação da pessoa, se ela está devidamente habilitada, né, se ela está em condições de dirigir. Então nós fazemos lá o teste do etilômetro para verificar se a pessoa ingeriu ou não bebida alcoólica. Verificamos os equipamentos obrigatórios da motocicleta, principalmente o pneu, né, porque nós verificamos lá atentamente se o pneu está liso ou não, né? Então verificamos lá, nós temos lá o TWI, que é o indicador de desgaste da motocicleta, né, do pneu, né? Então, caso ele tenha sido atingido, né, estiver liso, nós temos que fazer lá a devida autuação e remover essa motocicleta ao pátio, caso a irregularidade não seja sanada. Tudo isso é feito mediante uma abordagem de vocês? Sim, sim, uma abordagem. Todo esse processo? Então, a principal missão, né, é a gente verificar questões criminais. Então nós abordamos, verificamos se aquela motocicleta é produto de ilícito ou não, né? Então, caso seja produto de ilícito, então nós já encaminhamos para o distrito policial, né? Posteriormente, já não é produto de ilícito, nós realizamos a parte de vistoria de trânsito, né, em que vai ser analisada todas essas condições, a Carteira Nacional de Habilitação e as condições gerais da motocicleta. Capitão Vaz de Lima, eu tive a oportunidade de ir para outros países e vi a tecnologia que a polícia tem, né? O carro, todo o acesso. Antes de abordar, ele já faz ali um check-up, né, daquele carro, da vida da pessoa. No Brasil, nós temos uma tecnologia eficiente também. Então, a Polícia Militar sempre tenta trabalhar, né, com sistemas informatizados. E nós temos os sistemas de consulta em que nós podemos verificar com relação à habilitação do condutor, com relação ao emplacamento para fazer uma devida consulta, se esse veículo já não está cadastrado no sistema como produto de ilícito. Então nós temos nossos sistemas informatizados em que nós trabalhamos. Eu já vi, capitão, vários tipos de procedimento mediante a situação de pessoas serem abordadas. E aquela pessoa que foi abordada são trabalhadores. As pessoas estão ali, poxa, eu preciso usar essa moto. Tudo bem que a moto está irregular, mediante não pagou, né, o IPVA e está com parcelas até mesmo vencidas, mas ela precisa daquele veículo para o seu trabalho. Como proceder a esse momento? Então, a Polícia Militar ela é legalista, né? Então, dado o momento que não se trata de um ilícito, nós realizamos a abordagem conforme preconiza o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, né? E o CTB prevê algumas infrações a qual é vinculada a alguma medida administrativa. Então, por exemplo, né, o licenciamento em atraso, seria o caso mais claro aí desse exemplo que você falou, né? Então, o licenciamento em atraso, ele prevê a medida administrativa de remoção do veículo ao pátio. Então, caso esse veículo esteja com licenciamento atrasado, a medida não pode ser outra aplicada pelo policial militar, será da remoção do veículo ao pátio. Então, esse veículo será conduzido ao depósito previamente definido. Capitão, fora, é claro, licenciamento em dia, habilitação, quais as outras dicas, né, que o motorista precisa ter no carro, por exemplo? Extintor,
em dia precisa estar em dia? Então, na Como verdade, exemplo. o CONTRAN, né, o Conselho Nacional de Trânsito, ele tornou o extintor dispensável, né, para automóveis, caminhonetas, caminhonetes utilitários, deixando obrigatório apenas para ônibus, micro-ônibus e caminhões, né? Então, mas ouviu falar disso? as dicas que nós damos, né, principalmente para os motociclistas, né? Como eu falei, o pneu é um dos principais equipamentos aí que comprometem a segurança. Então, você deve sempre estar atento às condições do pneu. E além disso, né, tem que fazer uma vistoria sempre aí, verificar as condições dos freios e demais equipamentos obrigatórios, como o capacete, sempre importante utilizar o capacete, tanto para o condutor quanto o garupa, com a viseira aí devidamente abaixada quando estiverem em deslocamento. E como que é feito o trabalho da Roncam? Então, nós trabalhamos com policiamento com motocicletas. Então, por volta de 25 a 30 motocicletas aqui na cidade de São Paulo, no CPTRAN, né, no Comando de Policiamento de Trânsito, incluindo aí o 1º Batalhão de Polícia de Trânsito e o 2º Batalhão de Polícia de Trânsito, assim como a Companhia Tática, a qual eu comando. Então, nós temos as motocicletas que elas trabalham justamente para isso, para prevenir ilícitos nos grandes corredores e, posteriormente, também tornar, né, o trânsito mais seguro. Então, porque a principal função do Código de Trânsito Brasileiro é a segurança. Segurança de todos os usuários da via. Então, muitas vezes o motociclista, ele não gosta de uma abordagem nossa, mas, por exemplo, eu abordei lá uma motocicleta com pneu liso. Eu, muitas vezes, estou prevenindo que aquele motociclista se envolva em algum acidente, né, e possa causar alguma lesão ou até mesmo a morte, né? Então, primeiro de tudo, nós trabalhamos com a segurança, né, do próprio condutor e dos demais usuários. E muitas vezes pode um pedestre atravessar a via, o motociclista vai precisar frear prontamente. Sim, e muitas vezes, se o pneu está liso, né, pode comprometer a segurança e causar muitas vezes até mesmo um atropelamento. Vocês têm uma meta diária de quantas motos vocês têm que abordar por dia? Não temos uma meta específica, né, mas temos que garantir um trânsito mais seguro. Temos a imagem da moto, né? Tem algumas normas, né? Você pode falar, capitão. Então, isso aí são algumas normas com relação ao motofretista, né? Então, ele tem alguns equipamentos obrigatórios a mais, né? Então, a antena é sempre importante, né? Porque muitas vezes os jovens estão lá empinando pipa e tal. Essa antena aí, ela é para proteção de linha de pipa, né? Então, ela é muito importante. Ali temos lá o protetor de perna, que se uma eventual queda lá do motociclista, vai proteger a perna, né? O colete, né? O colete refletivo. Então, é importante lá para o motorista profissional, para ele que tenha uma melhor visualização na via. Tá? Capitão, isso é uma regra para o profissional ou para a pessoa que anda de moto no dia a dia para trabalhar, por exemplo? Então, essa regra é para os motofretistas, né? Então, uma eventual fiscalização, esses equipamentos a mais são exigidos para o motofretista. Né? Mas é importante também que aquela pessoa que utiliza eventualmente a motocicleta, é importante que tenha também, né? Não é obrigatório pelo CONTRAN, mas é sempre importante que ela, se possível, né, conste isso, né, na sua motocicleta para que esteja numa condução mais segura. Aqui, eu não sei, aqui em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, capitão, tem-se muitos motociclistas, que no caso o pai está na frente, a esposa atrás e a criança no meio. Mas só que lá no Rio de Janeiro tem-se muita infração de motociclistas sem o capacete. E exatamente, eu já vi o motociclista, o pai na frente, a esposa atrás, uma criança, vamos botar aí de uns 10 anos, e a mãe carregando um bebê. Essa condução não é permitida, né? Sim. Então, como eu falei, o capacete é um dos equipamentos mais importantes na condução de uma motocicleta, né? E a pessoa só pode conduzir mais um passageiro, né? Desde que essa moto seja de categoria de passageiro, não mais do que isso. E além disso, né, a criança, para ser conduzida na motocicleta, tem que ter a partir de 10 anos. 10 anos. 10 anos. Então, no caso, o pai está na frente, a mãe, a esposa, no caso, está atrás, e tem a criança, e os três estão com capacete, pode ou não pode? Não pode também. Não pode? Configura a infração. Independente se está com capacete ou não? Independente do capacete ou não.
Capitão, eu tenho uma curiosidade, né? Nós temos aqui várias pessoas que estão assistindo, de repente tem um sonho, né? Se imaginam trabalhando na polícia e principalmente no policiamento de trânsito. Queria que você falasse um pouco, né? O que precisa fazer, né? Quais os passos a galgar para poder se tornar, né? Chegar de repente a ser um capitão, alguém que esteja à frente desse trabalho tão importante, tão lindo que você faz. Anualmente a Polícia Militar ela abre concursos, né? Tanto para você ingressar como soldado, como também ingressar como aluno oficial. Então você vai lá, faz a inscrição e estuda um pouquinho, né? Vai ter que estudar para passar no concurso, Não né? tem como correr, gente. Estudar. Tem que estudar. E após passar no concurso, você vai fazer parte de uma escola de formação e a partir daí, se formou, vai poder escolher a unidade que você se adequa melhor, né? Muitas vezes também vai ser por nota, né? Então durante o concurso, você vai ter várias provas e daí lá vai sair com a nota final. No final lá tem 200 alunos. Os 200 vão lá no final do curso e escolhe de acordo com a sua classificação no final do concurso. Eu tenho uma curiosidade, Renato. Não, pode falar. Depois de estudar, de todo esse preparo, eu acredito que o treinamento seja bem puxado, né? Sim, pra com se preparar, certeza. O para ter uma treinamento base. tem que ser puxado porque a atividade ela exige isso, né? Então o dia a dia nas ruas exige que o policial esteja bem preparado, né? Seja ele fisicamente ou até mesmo intelectualmente. E, capitão, voltando a falar um pouco ainda sobre infração, como você estava falando sobre a infração, da pena, qual que seria a pena máxima que faria com que aquele motociclista perdesse de vez a carteira? Então existem Habilitação. diversas infrações relacionadas à motocicleta, mas uma infração que gera suspensão do direito de dirigir é, por exemplo, você ser abordado sem capacete conduzindo motocicleta. Então essa infração já vai gerar automaticamente um processo de suspensão do direito de dirigir. Olha. Então de no mínimo 2 meses. De 2 meses. No mínimo 2 meses. E- Desde que não seja reincidente. No caso, o incidente, Reincidente. o incidente e a embriaguez também faz com que a pessoa perca a carteira? Então, dirigir sob a influência de álcool é infração do artigo 165 do CTB ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Essa infração é infração gravíssima, né? A multa é vezes 10, então a gente vai pegar lá o valor da multa gravíssima, é R$ 293,47. Ai, multiplica aí por 10. Essa infração de dirigir sob a influência de álcool, ela multiplica-se vezes 10. Vai dar um pouco menos de R$ 3.000, tá? E já vai gerar direto a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. 12 E meses. dependendo da concentração de álcool que a pessoa estiver, quando ela fazer o teste do etilômetro, ela ainda pode configurar crime do CTB de embriaguez. Então, uma dica do programa, sempre melhor, se for dirigir, não beba, não é mesmo? Com certeza. Né? Seja motocicleta, seja veículo 4 rodas, né? Se for dirigir, não beba, né? Porque a lei também é praticamente tolerância zero, né? Sempre perguntam, quanto que eu posso beber e dirigir? Nada, né? Então, qualquer concentração de álcool, né, no pulmão da pessoa, né, ela não pode ingerir nada, vai sujeitar ela à infração do artigo 165 do CTB, que é o que nós falamos aí. Infração gravíssima vezes 10 e gera suspensão do direito de dirigir por 12 meses, podendo constituir crime, dependendo da concentração de álcool que há no pulmão da pessoa. E fala um pouquinho pra gente aqui, capitão, acerca do acidente que bombou na internet, que causou uma polêmica muito grande. Então, se foi o acidente de ontem, né, que nós tivemos o acidente de ontem que houve a morte de um motociclista. Sim. Né? Então, por isso que nós falamos, é sempre importante o motociclista cumprir todas as regras de segurança, né? E mesmo assim, muitas vezes, mesmo ele cumprindo, pode ter outro usuário da via que não cumpriu as regras de segurança e acabar envolvendo o motociclista em um acidente, né? Então, é sempre importante todos, né, cumprirem as normas de segurança previstas do CTB. E mesmo assim, né, ocorrem alguns sinistros de trânsito em que há o evento morte como final. Ah lá, Então, aquele acidente ali, ó. Olha, nós estamos... Sim. Nossa, olha esse, O capitão. capacete ali salvou literalmente a vida. Então, dessa a pessoa. maior parte dos acidentes, né, há infração de trânsito por algum dos condutores. Então,
a missão do Comando de Policiamento de Trânsito é tentar, né? Nós trabalhamos com a visão zero. O que é a visão zero? É tentar, né, que as lesões e mortes no trânsito sejam zero. O que é quase uma... Ele só teve um arranhão nas pernas. Pelo que eu vi ali, um arranhão nas pernas. E praticamente, se ele não tivesse com o capacete, certeza, né, capitão? O capacete sempre importante, é importante para que tenha foi um ato aí assim do condutor. E a lei sempre manda o condutor estar usando o capacete, mas mesmo assim, ainda tem pessoas que infligem as leis e passam por cima das autoridades, né? É por isso que essa infração, né, uma infração que como compromete a segurança, o motociclista vai ter a moto removida, caso não sane a irregularidade. Além disso, posteriormente, vai ter a CNH suspensa por, no mínimo, aí, 2 meses. 2 meses. E, capitão, a pergunta que quer calar? Aquele pai, é sempre os homens, aquele pai que gosta de liberar moto para o seu filho de 16 anos, de 15 anos, até mesmo de 14. Como é que você aprendeu a andar de moto? Ah, meu pai me ensinou. E aí? Aí, quando eles são abordados pela polícia, lógico que é chamado o condutor, que é o pai, que é o responsável, Sim. E eles falam assim, não, eu ensinei meu filho, não tem nada a ver, sempre vem com uma desculpa. Qual que seria a palavra que você deixaria para esses pais que estão nos assistindo nesse exato momento? Então, e como foi falado pelo pessoal aí do Motogrupo, né? Um dos requisitos para habilitar-se aqui no país é ser penalmente imputável, que no nosso caso aqui no Brasil é ser maior de 18 anos. Então, caso o menor de idade seja abordado, vai configurar a infração de não ser habilitado e que será aplicada a medida de retenção, que é o quê? Retenção até a apresentação do condutor habilitado. Então, ele pode chamar alguém para retirar essa motocicleta e, se ele não trouxer, essa motocicleta será removida ao pátio. Né? Além disso, configura também a infração do proprietário, porque permitiram entregar veículo à pessoa não habilitada, é infração prevista no CTB. E de menor. E além disso, né, tanto o condutor quanto o proprietário podem cometer crime. Então, quando que o proprietário comete crime? Quando ele confiou, permitiu ou entregou o veículo à pessoa não habilitada. Então, quem empresta veículo a alguém sabendo que não é habilitado, estando presente ou não, configura crime. E também pode se configurar crime do condutor se ele gerar perigo de dano. Então, o menor de idade está conduzindo em alta velocidade, na contramão, ou até mesmo atropelou alguém, ou até mesmo gerou dano. Então, tanto o condutor está cometendo um crime, quanto o proprietário. Se ele sabia dessa condição do não habilitado... Capitão, quem responde nesse caso? Responderá tanto o condutor, quanto também o proprietário. Mesmo sendo menor de idade? Mesmo sendo menor de idade, ele comete lá o ato infracional e o proprietário também comete um crime. Né? O artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro. Né? Então, por isso que também veículo não se empresta. Né? Por quê? Porque se você também emprestar o veículo para alguém que está dirigindo sob a influência de álcool, também é crime do proprietário. Veículo, dinheiro e esposa. Não e se sogra. empresta. E sogra se empresta? Não, a minha não empresta não, a minha é maravilhosa. E arma também não. E arma também não. Capitão, eu tenho uma curiosidade que eu acredito que o nosso público também tem. Como que é esse relacionamento de carro e de moto, essa coisa da moto passar no meio e xingar, às vezes chutar ou não? Como que é esse relacionamento? Então, na verdade, né, nós trabalhamos sempre com as regras de preferência. Então, quem tem preferência no trânsito? Né? Primeiro é o pedestre, né? E vai indo de acordo com o tamanho do veículo. Então, é sempre importante, né, ter, né, os veículos maiores, ter paciência com os veículos menores, né? E o pedestre sempre vai ter uma preferência maior, por quê? Porque sempre o maior prejudicado num sinistro de trânsito com vítima é o pedestre e depois a bicicleta, a motocicleta. Né? Então nós temos que zelar sempre por uma boa convivência entre os usuários da via. Né? Então o pedestre também tem que obedecer às regras. Além de ele ter sempre a preferência, ele tem que atravessar na faixa de pedestre, tem que esperar o semáforo dele estar verde, né, para o pedestre, e assim por diante. E essa rixa dos motoqueiros com os carros, né, que perdura, né? Muitos, né, tem essa briga de passa do lado e acaba, você está no meu lugar, e buzina, e falam os elogios. Por isso que existe o policiamento de trânsito para fazer cumprir essas normas de trânsito, né? E assim,
sempre que houver alguma inconformidade, a gente é obrigado a lavrar o auto de infração para que a pessoa, mesmo já tendo sido participado de curso de formação de condutores, né? Se ele não aprendeu, ele vai ser, em tese, aí, reeducado quando chegar lá na residência para ele pagar a multa ou muitas vezes até mesmo aí suspensão do direito de dirigir. E se mesmo assim ele não respeitar, poderá haver a cassação do direito de dirigir quando a pessoa viola a suspensão do direito de dirigir. Gente, é tão bom ouvir isso, né? Dá uma segurança pra gente. Prudência, pessoal. Obrigado, vamos capitão ficar Vaz de atentos, Lima. vamos ter muita prudência. Obedecer as leis, E obedecer né? as leis. Normas, né? A gente é E feito eu pra tava- obedecer, né? Eu estava comentando aqui, capitão, até com o Gilson nos bastidores, que ele havia me perguntado se eu tenho moto ou não. Que ele tem moto, ele tem habilitação de moto, eu só tenho habilitação de carro, não tenho moto. Até mesmo porque eu acho um pouco perigoso, mas eu tenho vontade de ter e de tirar minha carteira de moto. Eu tenho uma cinquentinha. A cinquentinha que eu tenho lá no Rio de Janeiro, eu uso ela pelo condomínio, ali perto, vou até o shopping, que é tudo bem pertinho, pagar a conta. No caso dessa moto de 50 cilindradas, eu não posso usar ela em rodovia, que eu digo, na avenida. Então, na verdade, essa motocicleta ciclomotor, então, Como eu tô. provavelmente o seu é 49 cilindradas, né? Sim. Então é abaixo de 50, é considerado um ciclomotor. Hoje, o ciclomotor, ele tem que ter registro. Né? Então tem que ter lá o registro, vai ter que pagar o licenciamento, tem que ser emplacada. Além Sim, disso, ela é emplacada mesmo. além disso, o condutor tem que ter Habilitação? no mínimo ACC, que é autorização para Ih. condução de ciclomotor, Por mais ou a categoria alfa. Então quem pode motocicleta pode conduzir também o ciclomotor. Eita, capitão. Então a ideia que a população Olha aí. tem de que até 50 não precisa de habilitação, isso Hoje em É dia a moto tem que ter Ih. registro e tem que ter a devida habilitação, pega no essa mínimo, dica também. autorização para a condução de ciclomotores. Mas, capitão, olha aí a exaltação para mim, ó, essa palavra foi para mim. Então, mas eu vou pertinho ali, capitão. Mesmo assim, você Mesmo transitou assim? na via pública, é obrigatório que tenha, caso contrário, será configurada a infração de trânsito. Olha, rapaz. Informação de milhões essa. Essa Maravilhosa. Já vou deixar ela já em escanteio parada. O programa sempre melhor também, melhor dica pra vocês. Trânsito, gente. Gente, muito bacana. Nosso convidado, né? O capitão Vaz de Lima. Esse nome é muito bacana. A sua família vem de policiais? Já vem Sim, meu pai e meu avô eram policiais militares também. policiais militares. Sim. Que bacana. Porque o seu nome é de alguém de autoridade, né? Alguém que comanda, Nome né? forte. Forte, né? Tem alguma coisa que gostaria de falar dessa história? De onde veio o sonho, o desejo? Você, quando era criança, realmente teve o sonho esse desejo? acabou vindo de família, né? De família. Então, via meu avô, oficial da Polícia Militar, meu pai também, e acaba que a gente acaba convivendo, né, com muitos policiais militares, acaba indo no quartel Faz visitar sentido. o pai, então acabou se tornando um sonho que passou de geração em geração. Com certeza os filhos, alguma coisa ali na polícia vai querer ser Vai também. que- Vai absorver. Tomara que sim. Bom, capitão, nós queremos fazer esse agradecimento. Obrigado por você ter participado do nosso programa Sempre Melhor, Top. trazendo maiores informações até sobre as motocicletas, falando tudo sobre infrações, sobre penas. Nós queremos fazer esse agradecimento. E se você quiser deixar a sua última dica, fique à vontade. Eu que gostaria de agradecer, né, em nome da Polícia Militar, especificamente pelo Comando de Policiamento de Trânsito, dizer que nós estamos disponíveis para qualquer eventual consulta, etc. E gostaríamos de garantir um trânsito mais seguro, o qual nós fazemos aí mediante nossas operações de fiscalização ou até mesmo da nossa operação visibilidade, né? Nossa missão é tornar o trânsito mais seguro. Beleza. Obrigado, capitão. Eu que agradeço. Prazer Fica conhecer, nossa- capitão. Obrigado. Parabéns pelo trabalho excelente que vocês vêm realizando em São Paulo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado.